E afinal de contas, todo mundo quer entender. Adélio Bispo é de qual partido político? Ele era um grande líder dentro do PL e um pastor de igreja. Fez muitas ações e mobilizações. E no fim das contas, morre na praia, sendo enterrado dentro de um presídio por mais de 5 anos. Para resolver essa questão, eu resolvi fazer uma análise política com 2 grandes jornalistas. Um que é colunista aqui do canal, Tiago Parigiani, e o outro que é muito polêmico e chamado como esquerdista, inclusive, Joaquim de Carvalho. Um grande historiador da questão toda histórica do Brasil. Olha, vai pegar fogo nesses 9 minutos. Você não perca por nada todas as observações que ambos os jornalistas vão trazer. Adélio Bispo está aguardando que sua transferência saia finalmente do sistema prisional de Campo Grande. Até o momento, não saiu nada. Fala que a maçonaria está o perseguindo e que está cercado de bolsonaristas dentro do ambiente do presídio. E que o banho de sol é pouco e que a comida está ruim. Um dos maiores ícones das histórias que já fantasiaram a cabeça do brasileiro é chamado Adélio Bispo de Oliveira. Então, por isso, eu recorri à ajuda aqui de 2 jornalistas totalmente diferentes um dos outros, para a gente poder fazer essa avaliação nesse momento. Tiago Paregiani, o bicho vai pegar aqui hoje, né? Vamos reagir junto. Vou mostrar. Vamos, Paulo Augusto, olha o tipo de coisa que acontece quando você junta 2 jornalistas aqui para debater. Ele, primeiro comentário, ele mandou assim: vamos ser claros, nunca essa análise será aceita. Depois ele manda assim: nisso você tá certo. Então, é isso, entendeu? São pontos de vistas. Algumas coisas vocês vão discordar, outras coisas vocês vão concordar. Natural, acontece a mesma coisa comigo aqui. Mas, Joaquim, eu não te trouxe aqui para isso. A gente em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Tiago. Sabe por quê? É um desafio para mim. Eu conhecia, por isso que muito tempo eu falei, eu vou participar de você, porque eu te respeito muito como profissional, muito. Tenho um carinho por você muito grande, pela história que nós temos, sei da tua luta, sei como você é valoroso. Então, eu tinha que estar aqui. Mas eu vou dizer que eu estou com um prazer muito grande, porque não adianta a gente falar para quem pensa igual a gente. Claro. A gente tem que falar para quem não pensa igual a gente. Eu vou dizer para vocês podem me criticar, que vocês também me melhoram. Entendeu? Porque algumas coisas você fala, acho que eu exagerei ali. Sim. Tem uma questão, né? Vou usar até o livro como exemplo. Se você passa na rua com um livro e dá um livro para uma pessoa, aquela pessoa vai embora com o livro, o outro vai sem o livro. Se você vem aqui com uma ideia e eu tenho outra ideia, o Joaquim sai daqui com uma ideia e eu também saio daqui com outra ideia. Então, enriquece, né? É bem por aí. Mas o que eu trouxe o Joaquim aqui... É meio fácil ser bom, né? Porque o que você fala é a verdade absoluta. Quase que absoluta. Aí quando surge a internet, ela vai a internet influenciou muito espaço, no caso Adélio. O que você acha? As pessoas vão se tornando produtores de conteúdo. E também há uma transformação legal, que na minha opinião, isso é negativo. Se você for ver, hoje, o fato de você ter essa explosão de blogs, ela decorre também de uma mudança até legislativa. Ou mudança não é legislativa, judicial, nesse caso, o entendimento da Constituição. Foi quando o Supremo Tribunal Federal votou uma ação em que diz que qualquer um pode ser jornalista. Foi aí que começou a degringolar, né? Foi antes do YouTube. Foi aí, foi antes do YouTube, já preparando para o YouTube. Isso o Gilmar Mendes era o presidente, ainda conduziu essa discussão debate, toda, ou esse julgamento, e ali dizendo o que ele diz hoje, você entende, como se qualquer um pudesse entrar na sua profissão. E o assunto é tão sério, por exemplo, eu sou auditor, eu não sou jornalista, e estou aqui com vocês. E o pessoal nos assiste, quer saber nossa opinião. Porque a impressão das nossas ideias, quando uma pessoa entende, fica clara uma opinião, né? Tentando confundir a profissão específica do jornalismo, que exige responsabilidade social, compromisso ético, com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é evidente que existe. Só que hoje o povo já não tem mais aquela questão que tinha antes. Não. Este cara é jornalista. Esse cara se preparou. Ele se dedica a isso. Então, portanto, eu vou ouvi-lo. Posso até discordar. Mas esse cara, ele se preparou para isso. É como se acabasse com a medicina e qualquer um curandeiro, pudesse ser médico. Exato.
O curandeiro tem as suas práticas que têm que ser respeitadas. Mas ele não é um médico. Então, o médico tem a ver com uma sociedade de ultra especialização como a sociedade moderna. Que tem que ser regulamentado. Aí, aqueles que são mais organizados, porque eles ainda sobrevivem, eles manipulam essa história que é contada como baderna. Eu vou te falar de outra maneira mais simples. A Globo... Atenção, um detalhe importante. Naquele período, aquelas manifestações para conduzir uma pauta que não era mais o do passe livre, mas era uma pauta federal, e não só muito federal, mas passou a ser uma pauta para desestabilizar o governo. E vou dar um exemplo assim claro, e aí você entende como é que surgiu a Lava Jato, que na minha avaliação, podem discordar e a gente pode fazer perguntas se vocês quiserem, mas na minha avaliação, a Lava Jato foi uma operação nociva, uma operação que destruiu a economia brasileira. E o objetivo dela era essa mesma. E aí, por que você está falando da Jornada de Junho, falando da Lava Jato e passando pelo Jornal Nacional? Porque quem construiu isso foi o Jornal Nacional. Como? A pauta era os 20 centavos. De repente, começaram a surgir nas manifestações... O que isso tem a ver com a Adélio? Vamos lá. Dizendo que o Congresso não deveria aprovar uma PEC, salvo engano, PEC 300, que é uma emenda constitucional, que seria aprovada pelo Congresso. E ela restabeleceria o princípio constitucional de que a polícia investiga, mas a polícia não pode investigar sem ter alguém que fiscalize a polícia. Sim. O Ministério Público fiscaliza a polícia. Mas o Ministério Público não fiscaliza. Ele não investiga, ele individualmente. Sim. Ele controla o investigador. E isso é bom. Isso ajuda. Você tem um mecanismo de controle. Só que aí virou a pauta, temos que derrotar a PEC 300, porque virou a PEC da impunidade. Eu não me lembro exatamente se é 300, mas era a PEC que virou, chamada a PEC da impunidade. Estão querendo calar o Ministério Público, essa era a pauta. Virou essa pauta, porque, na verdade, querem proteger os corruptos. Então, a pauta de 20 centavos passou a ser uma pauta de fortalecimento do Ministério Público, como se o Ministério Público fosse o único instrumento ou um instrumento imprescindível para você combater a época? Não. Não pode. Não pode. Inclusive, houve, na época do impeachment do Collor, eu estava lá, e eu me lembro que havia uma orientação de que não se comemorasse de jeito nenhum. Isso era o nosso trabalho, entendeu? Na Isso época. É básico. Não podia haver. Eu vim do jornalismo esportivo, se a gente comemorasse uma questão do Corinthians numa redação esportiva, era um desrespeito com os demais, porque a gente não está ali para puxar a sardinha para lado. A gente tem que passar informação, né? O Corinthians está ruim, eu sou corintiano, mais motivo ainda para eu criticar, para melhorar, né? E quando, na verdade, o Bolsonaro assume e a Globo começa aquele monte de ataques em relação ao Bolsonaro, eu até externei isso aqui, achei muito bom e acho que deveria ser sempre dessa forma, porque quando o maior veículo de comunicação fiscaliza o presidente, né, e o presidente também não destina recursos públicos para aquele canal, a população ganha. Eu acho que é assim que funciona. Então, se teve um lado bom da Globo espancar o Bolsonaro, é que você vê, mesmo espancando, tem arestas aí, tem pontinhas soltas que estão puxando ainda. Se não fiscalizar, e é o papel da imprensa fiscalizar, a coisa degringola. E talvez por isso degringolou, porque rolou frouxo lá atrás. Frouxo. E aí entra um detalhe importante, né? Quando a gente retoma e se lembra do caso de Adélio Bispo, né? Muitas lacunas ficaram abertas que precisam ser resolvidas. A começar pela preparação. Os 15 dias antes de Bolsonaro chegar naquele fatídico dia em Juiz de Fora, o Adélio Bispo já estava com tudo preparado. Mas por que ele andava com uma faca suja? Faca enferrujada, ele devia estar com uma faca limpa, nova. Ele disse que não tinha premeditado, mas por que ele carregava uma faca enferrujada? Primeira questão. Quando ele foi detido, depois do que ele fez com Bolsonaro, ele foi para uma sala e ficou com o Sargento Kleines. Sargento Kleines agora está 120 dias preso, preventivamente. Por quê?
Quais os detalhes? Incitação à violência, levantamento de polêmicas, uma pessoa dúbia, duvidosa, qual que é a tua opinião? Pois então, ele está preso. Né? Bolsonaro com aquela distensão abdominal, eu sou auditor da área da saúde, não sou jornalista, como falei para os senhores, com aquela distensão abdominal enorme após a facada. Não é característica de uma pessoa que toma uma facada daquela. Parecia que tinha um câncer dentro dele. Muitos jornalistas levantaram essa questão. E você sabe, gente, foi indo, várias questões sendo levantadas, né? E soltas na internet, como os jornalistas falaram, o Tiago e o Joaquim falaram bem, que a internet se tornou uma informação. E tudo aquilo que você fala 100 vezes, mesmo que seja mentira, ela vira verdade. Entende? Por isso que a gente precisa estar atento, precisamos discutir sim, precisamos entender os porquês, os pormenores desse caso de Adélio Bispo, né? A irmã Maria das Graças já não se sente mais segura onde ela mora, em Montes Claros, aquela região lá, né? Aquela região dos lagos lá, Minas Gerais. O irmão dela de 54 anos também não, né? A esposa dele morreu também. Então tudo isso preocupa. Né? Preocupa quem? Preocupa a sociedade brasileira, queremos a verdade. Você que me acompanha aqui, você quer saber se o Bolsonaro realmente ele tem alguma ligação direta de mando no Adélio Bispo ou não? Eu quero saber. O Lula tem alguma ligação? O Adélio Bispo já teve uma conexão com o PT muito forte. Né? Naquele clube de tiros, no dia que Adélio Bispo estava, que era o 3º dia de curso, o Carlos Bolsonaro estava. Por que o Carlos Bolsonaro estava no mesmo dia? Alguém deu as imagens da câmera? Ninguém deu, entende? Então é um assunto que realmente precisa ser estudado, tá? O Brasil precisa ser estudado, essa é a grande verdade, né? Porque do jeito que as coisas estão, agora, recentemente, Rio Grande do Sul, o governo atual falou que ia liberar uma parcela a mais de pagamento para aposentado, pensionista, o povo lá. Tá lá, ó, tá tendo de voltar atrás por causa da pressão político-partidária e pública, né, em cima desse valor aí. Agora teve que liberar um Pix 5.100. Entende? Como que é muita coisa bagunçada, tá? E o caso de Adélio Bispo tem que andar mais na linha. Teve o pedido do Supremo Tribunal Federal, lá dos autos judiciais, né, de conhecimento do STF, vamos corrigir aí, pedindo que o Adélio Bispo ele seja transferido para sua região de cidade natal, ou entornos, Belo Horizonte, não sei aonde, né? Campos Belos, não sei. Eu fui investigar o presídio já teve vários motins, é um presídio bom, mas que inspira uma preocupação para um tratamento psiquiátrico, que é totalmente diferente do carcerário, né? Gente, é isso. Coloca a tua opinião, vamos continuar discutindo, tá? Eu quis trazer essa fala de jornalista para você que está aqui, para a gente poder ter uma ideia de como que está o Brasil e o que pode vir agora, né? Será que o caso do Adélio Bispo ainda tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? Eu estou achando que tem. Mas vamos lá, vamos continuar investigando. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.